Olha aí. Pô, ó. Bahia mandou bem nessa, hein? Monogamia puxada pela colonização e marcada por religião e economia de pesquisadores. Saiu na Folha, né? Mesmo para os pesquisadores, a pergunta de onde vem a monogamia pode assustar. A psicanalista e doutora em sociologia Mônica Barbosa é direta ao replicar. Como se diz na Bahia, quem souber essa resposta morre. A origem de ser natural e romântica está, segundo estudiosos, muito mais alçada em interesses ecológicos e econômicos de dominação. Não há consenso científico sobre a monogamia, mas uma série de teses sobre seu surgimento. E não é possível pensar na consideração dela se considerar o que chamamos de modernidade. Um período longo dos últimos 500 anos marcado pelo colonialismo, pela hegemonia da cultura cristã e que tem o cristianismo como base. Ai, cara, difícil, hein? Difícil. Olha só, né? Você vai falar que a monogamia como um padrão, ela é fruto do capitalismo e da colonização cristã. Você tem monogamia em muitas culturas não cristãs. E você tem uma monogamia, por exemplo, nas nações que compõem, ou nos territórios que compõem hoje o Ocidente, que eram majoritariamente monogâmicas a despeito de não serem cristãs. E aí, como é que funciona isso? Outra coisa, você vai explicar a monogamia, você vai ter que voltar lá pra trás mesmo. Pra trás de Idade do Bronze. Você tem que voltar muito no tempo, você vai remontar isso. Explicar assim, a monogamia, assim, capitalismo, colonialismo. É só essa simples. Outra coisa, a monogamia é pior? Ela é pior? Qual a alternativa à monogamia? Não é? A poligamia, o poliamor? Ou, vamos voltar para como funcionam em sociedades tribais, tá? Ou sociedades antigas, tá? Alguns homens tinham acesso a maior parte das mulheres e se reproduziam com elas, e a maior parte dos homens não passavam os genes dele pra frente. Isto é científico, tá? A maior parte das mulheres ao longo da história, especialmente na antiguidade, tô falando na pré-história, elas passavam as mulheres os genes delas pra frente. Os homens não. Você tem vários eventos gargalo, os eventos bottleneck, especialmente você consegue detectar isso por conta dos haplogrupos, né, do cromossomo Y, e que, né, você afunila ali, de repente uma população masculina inteira é substituída por outra população masculina. Como? Os caras são mortos, as mulheres viram prisioneiras, escravas, ou se casam com os caras que tomam ali, os filhos já têm os novos pais, e às vezes são poucos pais. Né? Poucos homens conseguem reproduzir com muitas mulheres e tal, tanto que menos homens passaram seu gene pra frente e mais mulheres passaram. Então, é melhor isso aí? É engraçado assim, que parece que assim, o colonialismo, né, é sempre esse problema, né, precisamos debater o colonialismo, a monogamia, aí vem a UERJ, né, que deve custar horrores pros cofres públicos, enquanto as escolas cariocas são uma bosta, né. Mas é engraçado que mesmo que a gente não quer, os assuntos são todos correlacionados, né? Tá aí, ó, um estudo importante da nossa universidade, a divulgação científica, a rica divulgação científica brasileira. Né? Produção científica brasileira. E no fim do dia, né, o que nós temos aqui? Estamos questionando a monogamia. Eu volto a colocar, outro dia eu vi um cara falando isso e é verdade. O discurso sobre colonização é só uma camada que você cria pra você poder ser racista com branco e achar que isso é uma coisa cool e chique e intelectual. Não, porque precisamos descolonizar. Descolonizar significa o seguinte, eu não gosto de branco, tá? Eu sou branco e tenho raiva da minha cultura, da minha história e quero ser aceito por minorias. Então eu estou descolonizando as coisas. A colonização fez isso, a colonização... Então é uma forma de você ser racista contra brancos, entendeu? Sem falar que isso é racismo. Toda vez que você vê o discurso sobre colonização ou descolonização, entenda, isso é racismo contra brancos. Ponto. Só que, né, com verniz. Se entender dessa maneira, você vai entender. Então é o seguinte, eles querem dizer o seguinte, ó. Brancos fizeram pessoas não brancas serem monogâmicas. Tá? E isto entenda porque isso é ruim. Isso no fundo eles querem falar, né? Temos outras formas de amar. Temos. Vocês querem viver nesse mundo aí? Tá? Os núcleos familiares, né? A ideia própria de família... Né, as relações monogâmicas, assim, elas foram muito bacanas com a ideia de civilização. Você quase consegue, né, criar uma correlação ali. Você vai criar correlações, eu volto pro Thomas Sowell, muito claras entre núcleos familiares estabelecidos, tradicionais, e desempenho escolar de filhos e tal, renda. Então, vocês querem isso mesmo? Poliamor, poligamia, Eu sei porque que eles querem. Voltemos pra Caruaru. Voltemos pra aquilo que... Pra Caruaru não, lá pra Maracanaú. Voltemos porque eu vejo assim, né? O avanço desse tipo de ideia
de solução da família. Essas pessoas que são os filhos de chocadeira, que não conhecem o pai, aí eles são alvo desse tipo de maluquice de cabo a rabo. Você já sentiu um merda numa discussão? Alguém que eventualmente fala com você e você, meu Deus, eu não entendi o que o meu adversário falou. Essa pessoa acredita nos maiores absurdos, mas eu não tenho argumento pra rebater. Nem sequer eu tenho coragem de rebater, ou eu vou encontrar as palavras, eu fiquei nervoso. A ideia de criar, vamos dizer, lideranças como Kim, como Guto, como Faustino, faz parte desse processo, mas é muito maior. É a ideia de que você, no teu espaço de convivência, na tua faculdade, na tua igreja, no teu trabalho, consiga convencer as pessoas. O lance da Academia Valete serve justamente pra isso. Imagina eu estar próximo de você pra poder te treinar. Imagina eu estar próximo de você e te trazer conhecimento sobre humanidade, sobre cultura, direito. E ensinar a falar em público, lições de liderança, de oratória. A ideia de ter esse conhecimento todo junto e agregado pra você é justamente a ideia de eu construir liderança ao redor do Brasil. Se você confia no nosso trabalho e acha que a gente funciona bem, vem assistir a nossa aula online. Vamos ter uma aula ao vivo. E lá você decide se isso aqui vale a pena ou não. Se o conteúdo for bom pra você, e se você acreditar de fato que todo o nosso trabalho anterior foi bom e o que a gente pode fazer ainda melhor, talvez tenha chegado a tua vez. Te aguardo lá na aula.